Ok, então, conforme nós estávamos dizendo a respeito da minha viagem para Sinop, quer dizer, não minha, mas de Deus, Ele que me levou, né? Porque Ele disse que ia me levar para lá, para esse lugar que eu não conhecia, ia me prosperar naquele lugar, ia nos dar filhos, e Deus cumpriu. Ele me prosperou naquele lugar, me fez próspero financeiramente, me deu filhos naquele lugar. Então eu sou grato a Deus por isso. Contar um outro testemunho, né, da minha vida, um outro testemunho que aconteceu comigo, para vocês verem como Deus faz, né? Então eu vou contar agora. Como não havia recurso em Sinop, autopeças, telefone, televisão, não tinha nada lá, né? Então a gente desmontava 3, 4 carros, fazia uma relação, e aí tinha uma companhia aérea lá que chamava Tanumate. Só que o apelido era Tá no Mato, porque às vezes subia aquele avião e dava uns pipocos, e daí ele descia, quase batia nas copas das árvores, daí subia de novo. Então o apelido era Tá no Mato. Ok, a gente ia para Cuiabá de avião, mas aí tinha que voltar de ônibus, devido às peças, né, o peso, e muitas vezes nós trazíamos latarias para carro de lá, né? E quando eu cheguei em Cuiabá, eu fui logo comprando a passagem de volta. Por quê? Porque havia 2 horários à noite. Havia um horário que saía às 19 horas, que era um horário direto a Sinop. Não entrava em nenhum lugarejo e não parava para pegar ninguém. Ele saía direto para Sinop. E tinha outro horário das 20 horas, que era chamado pinga-pinga, né? Ficava parando nos pontos, na cidadezinha, entrava nos lugarejos, né? E então a gente chegava em Cuiabá, a primeira coisa já comprava a passagem. E assim aconteceu, eu cheguei, comprei a minha passagem para as 19 horas, né, do embarque, fiz toda a minha compra e fui para a rodoviária, já com a passagem comprada. E chegou o horário de embarcar às 19 horas, então carregaram a bagagem, tudo, nos maleiros lá, só que a hora que eu fui entrar no ônibus, a passagem era para as 20 horas. E eu fiquei muito bravo, né? Porque eu comprei para as 20, comprei para as 19 e na passagem estava marcada às 20. Eu não entendi aquilo e foi uma briga, e aí veio o fiscal da empresa e olhou, não, essa passagem tua é para as 20 horas. Aí o motorista, não, a passagem é para as 20 horas. Cobrador, não, essa passagem é para as 20 horas. E aquela confusão toda, e os passageiros embarcando, e sabe, aquela briga, e eu não pude viajar no ônibus das 19 horas, que era o horário que eu tinha comprado a passagem, que era um ônibus direto, que chegava às 5 horas da manhã em Sinop. Ok, eu não entendi nada daquilo. Ok, esperei para o ônibus das 20. E aí quando eu vou embarcar no ônibus das 20 horas, aí o cobrador fala, moço, você perdeu o ônibus, esse ônibus aí é para as 19 horas, aqui a passagem. Aí, cara, eu perdi mais a cabeça ainda, sabe? Aí fiz aquela confusão, aí chamei novamente, veio fiscal e tal, e aquela rolo, e aí, o que acontecia naquele tempo lá, né? Pensa aí, 30 anos, mais, 35, 38 anos atrás ali no Mato Grosso. Empresa de ônibus não pegava cartão de crédito, não pegava cheque, só pegava dinheiro, era só dinheiro. E o dinheiro eu tinha gasto tudo fazendo compra, porque eu já tinha passagem. E nesse meio de tempo, daquela confusão, não, tua passagem é para as 19, você perdeu o ônibus, e vira e mexe aquele rolo todo. Ok, e está lá naquela confusão ali na porta do ônibus, e aí
fechou novamente, aí ficou pior, daí veio até a polícia lá, né? Mas aí, nesse meio de tempo, chegou esse pastor da Assembleia de Deus, né, que eu falei, que ele estava assim, trabalhando na minha vida para me levar de volta, pastor Manuel Santana, que hoje já está com o Senhor, né? Ele falou, qual é o problema aí? Eu falei, eu não sei que problema, eu fui embarcar nos das 19, eles disseram que era 20, minha passagem era às 20, e eu olhei nas 20, e agora vou embarcar nos das 20 e a passagem é para os 19, e eles estão alegando que eu perdi o ônibus, e eu quis embarcar nos das 19 horas. Então, foi uma confusão, eu falei, agora não tem dinheiro para comprar outra passagem, porque eu gastei tudo, comprei tudo que tinha que comprar e fiquei sem dinheiro, né? Comprei lanche, porque não tinha nada para comer na estrada, então já comprava lanche, tudo. E não tem dinheiro para comprar outra passagem. Aí ele falou, não, fica tranquilo. Eu vou segurar o ônibus, você vai lá e compra outra passagem. Ele me deu o dinheiro para eu comprar outra passagem das 20 horas. E aí eu fui nos das 20 horas, mas muito bravo, sabe? Sem saber o que estava acontecendo. Ok, aí cheguei, os das 20 horas, cheguei já umas 10h30 da manhã, né? Muito sol, calor, poeira, né? Terrível aquele horário. O outro chegava às 5 da manhã. Mas aí que entra o sobrenatural de Deus. Por que aconteceu isso? Romanos 8, 26, se eu não me engano, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E então, quando eu chego em casa, toda aquela mercadoria, né, já 10h30, aí minha esposa então falou o que aconteceu lá. Um camarada lá, que não morava em Sinop, ele simulou um defeito no carro e ele foi na mecânica para os meninos lá da mecânica descobrir o que tinha o carro. Mas na verdade não era isso que ele queria. Ele entrou no escritório da empresa, no Autopeças, pediu um café, minha esposa serviu o café para ele, e aí então ele pisa no pé da minha esposa e dá uma cantada nela. E aí então ela perdeu o juízo, foi na mecânica e falou para os mecânicos, olha, esse cara está com fingimento, o carro não tem nada, ele veio aqui para fazer isso, pisou no meu pé e me cantou. E aí então os funcionários já agarraram ele, rasgaram a roupa dele, deram um bufete na orelha dele e ele sumiu de lá. E aí quando eu chego em casa, que a minha esposa conta isso, aí então eu coloquei, eu estava indo para a igreja, mas não tinha nascido de novo, não tinha experiência com Deus ainda não. Eu estava bruto ainda. Botei o ferro na cinta e fui atrás dele. Fui na empresa do irmão, do primo dele, e o primo falou, não, ele já foi embora, cara, 5 horas da manhã ele foi embora. Eu falei, cara, mas não, ele está aí, insisti, cara, não, ele foi embora. Aí fui na rodoviária, aí olhei o livro lá, não tinha o nome dele. Aí eu fui no aeroporto. Então, realmente, tinha um avião que saía às 6h30 da manhã. E ele embarcou nesse avião às 6h30. Então, quando a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Então, Deus fez o quê? Olha o que Deus fez. Deus trocou o horário da passagem para eu não chegar às 5 da manhã. Ele trocou o horário, fez aquela confusão que eu não entendi, ninguém entendeu aquilo, para eu não chegar às 5 da manhã, porque eu ia fazer uma besteira na minha vida, ia destruir minha casa, minha família, sabe? Eu ia destruir outra vida, ou quem sabe eu ia ser destruído pela pessoa, né? Então, o que Deus, você não imagina o que Deus pode fazer. Ele mudou
então, o horário da passagem, sabe? Para que eu não fizesse nenhum estrago com a minha vida e com a vida da outra pessoa. Então, eu vejo aí o cuidado de Deus, o amor de Deus por uma alma, o amor de Deus por uma vida. São testemunhos assim sobrenaturais que Deus faz. Então, querido, você não imagina o que Deus pode fazer. Então, esse é o quarto episódio de testemunho do que Deus fez, sabe? Porque eu creio que Deus já tinha um plano, um propósito para a minha vida, já havia um chamado, porém eu ainda não tinha descoberto, né? Mas graças a Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, sabe? Não é necessariamente todas as coisas boas. Às vezes, coisas ruins que acontecem que você vai achar muito ruim por ter acontecido. Mas depois, lá na frente, você vai ver que teve a mão de Deus que poupou a tua vida, poupou a tua família, sabe? Ou poupou a vida de outro. Então, Deus é amor e Ele cuida de nós. Então, esse é mais um testemunho do sobrenatural de Deus. Amém? A mudança do horário da passagem. Deus abençoe você. Amém. Ok. Começando o terceiro episódio. Acho que Quarto, sei lá, perdido aqui, mas estou muito limpo aí.